Naquela manhã, o condomínio Jambaleia acordou com um problema que ninguém havia previsto. Não era vazamento, não era discussão sobre vaga de garagem e, pela primeira vez em muito tempo, ninguém havia reclamado do elevador. O problema estava no jardim comunitário. Mário Jorge abriu a janela, olhou para as plantas e imediatamente percebeu que havia alguma coisa errada. Rita, vem cá. O que foi? Tenho uma cenoura. E daí? Ela está enorme. Rita aproximou-se. Isso é uma cenoura, Mário Jorge. Eu sei. O problema é o tamanho. Ela olhou novamente. Realmente, parecia grande demais para uma plantação que tinha começado poucos dias antes. Celinha apareceu no corredor carregando um regador. Eu plantei. Você plantou essa cenoura? Plantei. Quando? Ontem. Rita arregalou os olhos. Então temos um fenômeno agrícola. Celinha sorriu. Ou uma cenoura muito esforçada. A notícia se espalhou pelo Jambaleia antes do café da manhã. Em menos de uma hora, todos os moradores estavam reunidos diante da horta, observando a planta como se fosse uma celebridade. Dona Álvaro chegou com uma prancheta. Ninguém toca nessa cenoura. Por quê? Porque tudo que acontece neste condomínio precisa de autorização. Mário Jorge apontou para a terra. A senhora vai exigir autorização para as raízes também? Se for necessário. Rita respirou fundo. Dona Álvaro, é uma horta comunitária. Exatamente. E justamente por ser comunitária, precisamos estabelecer regras. Quais? Primeiro, ninguém poderá colher nada sem autorização. Segundo, ninguém poderá plantar nada sem registrar. Terceiro, ninguém poderá dar nome às plantas. Celinha abraçou o regador. Tarde demais. Qual o nome? Jurema. Por quê? Porque é uma cenoura que sabe se impor. Dona Álvaro anotou alguma coisa. Isso vai dar trabalho. O problema ficou maior quando Gianni e Marcão chegaram para verificar a horta. Eles trouxeram sementes, ferramentas e uma pequena placa onde estava escrito que o espaço pertencia a todos. Mário Jorge ficou satisfeito. Agora sim. Isso aqui está ficando organizado. Marcão olhou para a cenoura. Quem plantou isso? Celinha levantou a mão. Ela cresceu muito rápido. Gianni examinou as folhas. Talvez o solo esteja muito fértil. Mário Jorge ficou desconfiado. Ou alguém está colocando alguma coisa nessa terra? Todos olharam uns para os outros. Dona Álvaro imediatamente assumiu o comando. Vamos investigar. Rita cruzou os braços. Investigar uma cenoura? Não é uma cenoura. É um assunto administrativo. A investigação começou de maneira completamente desproporcional. Dona Álvaro entrevistou os moradores, conferiu os horários de rega e até verificou quem havia comprado adubo. Regina foi interrogada durante quase 20 minutos. A senhora colocou alguma coisa na horta? Não. Tem certeza? Tenho. E por que comprou 3 sacos de terra? Porque minhas plantas estavam morrendo. Quais plantas? Uma samambaia. E onde ela está? Morta. Dona Álvaro anotou. Suspeito. Regina ficou indignada. Agora cuidar de planta virou crime? Não estou acusando ninguém. Está anotando como se estivesse investigando um mistério nacional. No meio da discussão, Copelli apareceu com um livro enorme de jardinagem. Eu sei o que aconteceu. Todos olharam para ela. O quê? A cenoura recebeu carinho demais. Rita ficou em silêncio. Isso é uma teoria?
É? E tem fundamento? Não. Mas é uma boa teoria. Mário Jorge pegou o livro. O que você sabe sobre cultivo? Tudo. Quantas cenouras você já plantou? Nenhuma. Então você sabe tudo teoricamente. Copélia sorriu. A teoria é muito importante. Naquela tarde, a situação tomou um rumo inesperado. Um morador encontrou pequenas pegadas perto da horta. Dona Álvaro convocou uma reunião de emergência. Temos um invasor. Que invasor? Não sabemos. As pegadas são pequenas. Mário Jorge se inclinou sobre o chão. Pode ser um gato. Pode ser um cachorro pequeno. Pode ser uma criança. Pode ser um animal selvagem. Rita olhou para Dona Álvaro. No Jambaleia? Sim. Que animal selvagem mora no Jambaleia? Dona Álvaro hesitou. Ainda não sabemos. Celinha levantou a mão. Eu tenho uma hipótese. Todos olharam para ela. Foi o meu pato. Você tem um pato? Não. Então por que seria ele? Não sei. Mas sempre quis ter um. A reunião foi interrompida quando Gianni apareceu correndo. Encontramos o culpado. Todos saíram atrás dele. No canto da horta havia um pequeno ouriço. Mário Jorge ficou maravilhado. Como ele veio parar aqui? Provavelmente entrou pelo jardim dos fundos. Dona Álvaro aproximou-se. Ele não pode ficar. Por quê? Porque não está registrado. Rita colocou as mãos na cintura. Dona Álvaro. Estou brincando. Foi a primeira vez que todos viram Dona Álvaro fazer uma piada sobre suas próprias regras. Mário Jorge bateu palmas. Milagre! O ouriço foi levado com cuidado para uma área adequada do jardim, longe das plantas mais delicadas. A cenoura continuava intacta. Mas naquela noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Alguém havia colocado uma pequena placa ao lado da planta. Jurema a Grande. Rita encontrou a placa. Celinha. Não fui eu. Foi Mário Jorge. Também não fui. Então quem foi? Todos ficaram em silêncio. Copélia apareceu atrás deles. Fui eu. Por quê? Porque uma cenoura daquele tamanho merece respeito. No dia seguinte, uma fila de moradores começou a se formar para tirar fotografias ao lado da cenoura. Dona Álvaro tentou impedir. Isso não é permitido. Por que não? Porque ninguém aprovou a atividade. Mário Jorge respondeu. Então vamos votar. Rita começou a rir. Não. Não vamos transformar uma cenoura em uma assembleia. Mas já era tarde. O condomínio inteiro queria participar. Gianni sugeriu organizar uma pequena feira comunitária. Marcão teve a ideia de vender alimentos preparados pelos próprios moradores e usar o dinheiro para comprar materiais para a horta. A proposta foi aprovada. Dona Álvaro ficou responsável pelas contas. Mário Jorge ficou encarregado da montagem das mesas. Rita organizou os moradores. Celinha ficou responsável pela cenoura. Qual é exatamente a sua função? Proteger Jurema. Contra o quê? Contra tudo. No sábado, a feira começou. Havia pães, bolos, frutas, ervas, sucos e pequenos artesanatos. As crianças ajudavam a regar as plantas. Os adultos conversavam. Pela primeira vez, ninguém discutia sobre quem tinha direito a determinada vaga ou sobre quem havia deixado alguma coisa no corredor. Até Osvaldo Neide apareceu. Ele estava diferente.
Mais tranquilo. Contou que havia voltado a estudar e que estava ajudando em um projeto de educação para jovens. Adonis chegou pouco depois. Os dois cumprimentaram os moradores. Mário Jorge sorriu. Então vocês vieram trabalhar. Viemos ajudar. Isso é melhor do que ficar discutindo sobre votação. Rita concordou. A gente aprende mais quando participa. No fim da tarde, chegou o momento de colher a famosa cenoura. Todos se reuniram. Celinha segurava uma pequena pá. Dona Álvaro segurava a prancheta. Mário Jorge segurava uma câmara. Gianni segurava um cesto. Marcão segurava uma garrafa de água. Rita olhou para todos. Parece que estamos prestes a desenterrar um tesouro. Celinha começou a cavar. A terra se soltou. A cenoura apareceu. Era realmente enorme. Todos aplaudiram. Mário Jorge ficou emocionado. Eu sabia. Sabia o quê? Que essa cenoura tinha futuro. Rita olhou para ele. Você está chorando? Não. É alergia. A cenoura foi pesada. Dona Álvaro anunciou o resultado. Ela será utilizada para preparar uma sopa para todos os moradores. Celinha abraçou a cenoura. Jurema terá um final glorioso. E assim aconteceu. Naquela noite, todos se reuniram no salão do condomínio para comer a sopa. Ninguém sabia exatamente como uma simples cenoura havia conseguido aproximar tanta gente. Mas todos perceberam que talvez aquele fosse o verdadeiro objetivo da horta. Não produzir alimentos. Produzir encontros. Mário Jorge levantou o copo. Quer fazer um brinde. Rita sorriu. À cenoura? À cenoura. Todos riram. Mário Jorge continuou. Durante muito tempo, nós discutimos por espaço, por regras, por interesses e por coisas que pareciam importantes naquele momento. Mas hoje descobrimos que um pequeno pedaço de terra pode ser suficiente para lembrar que viver em comunidade significa dividir. Gianni completou. Dividir responsabilidades. Marcão acrescentou. Dividir ideias. Celinha levantou o copo. E dividir cenoura. Todos riram novamente. Dona Álvaro respirou fundo. Eu gostaria de dizer uma coisa. Mário Jorge cochichou. Preparem-se. Dona Álvaro continuou. Eu percebi que administrar não significa controlar tudo. Às vezes, significa permitir que as pessoas participem. Rita sorriu. Agora sim. Dona Álvaro ergueu o copo. Ao Jambaleia. Ao Jambaleia. Depois do jantar, as crianças voltaram para a horta. Plantaram novas sementes. Os adultos ajudaram. Até que Pélia decidiu plantar alguma coisa. O que você plantou? Não sei. Como assim? Eu perdi a embalagem. Rita olhou para o pequeno canteiro. Então teremos uma surpresa. Copélia sorriu. Eu adoro surpresas. Mário Jorge observou o jardim iluminado. Talvez a próxima planta seja ainda maior. Dona Álvaro respondeu. Desde que ninguém transforme isso numa disputa, tudo bem. Celinha levantou o regador. Eu proponho uma competição. Todos olharam para ela. Qual? Quem consegue cultivar a planta mais bonita? Dona Álvaro respirou fundo. Isso não é competição. É um desafio amigável. Mário Jorge concordou. E se alguém perder? Planta outra. Rita sorriu. Essa é uma competição que eu aceito. Naquela noite, o Jambaleia finalmente dormiu em paz. A horta continuou crescendo.
As plantas ficaram maiores. Os moradores ficaram mais próximos. E, no centro de tudo, onde antes existia apenas um pedaço esquecido de terra, nasceu algo muito mais importante do que uma simples plantação. Nasceu um lugar onde as pessoas aprenderam que convivência não exige perfeição. Exige disposição para ouvir. Exige paciência para compreender. E, às vezes, exige apenas uma boa cenoura para fazer todo mundo sentar à mesma mesa. No dia seguinte, Mário Jorge abriu a janela. Rita apareceu ao lado dele. Ela. O que foi? Nasceu alguma coisa. Ela olhou para a horta. É uma folha. Mário Jorge sorriu. Não. É o começo de outra confusão. Rita riu. Então é oficialmente uma nova manhã no Jambaleia.